Mais pra gente falar de São Paulo também, né, Mar, que a gente estava comentando aqui, eu vi uma entrevista sua no Benja, né, que você falou da diretoria do São Paulo, você falou que hoje o São Paulo caminha para ser apenas mais um, né, você falou essa aspa porque você já viveu essa fase vitoriosa, você comentou, né, enfim, Juvenal Juvencio e outras gestões, e hoje você, entre aspas, né, para muita gente, você é um cara de oposição no Conselho do São Paulo. Não, né, não põe entre aspas, não. Sou oposição. Tem que ficar muito que houve claro o afastamento isso. do cargo, né? Por isso não, que eu falei eu saí que, até sim. por... Vamos lá. É bom tocar nesses assuntos. Quando eu fui para o Avaí, eu consultei o Conselho Deliberativo como deveria proceder. Havia uma mudança estatutária recente que impedia qualquer coisa. O Avaí não tinha nenhum conflito com o São Paulo em competição alguma. Aí um sócio, que eu acho estimulado por alguém, me denunciou como fazendo uma ação anti-estatutária. E hoje você sabe quanta coisa anti-estatutária tem, mas vamos deixar isso para lá. E que queria a minha expulsão do Conselho Deliberativo. E eu havia feito uma solicitação, mandei o meu afastamento, só que foi assim. Você sabe como é que foi que ele me denunciou? Por um Twitter. Um Twitter do... É bom pôr essas coisas à mesa. Já passou, como eu sempre falo, tudo já passou, mas é bom saber. O Avaí, o presidente Batistotti, ansioso para que eu fosse para lá, colocou no Twitter do Avaí que eu estaria acertado, estava mesmo, né, com o Avaí. Porém, o contrato seria feito porque ainda havia um rabo do campeonato passado, né, por causa da pandemia, eu ia entrar no estadual. Eu nem tinha compromisso com o Avaí, ele colocou antes. E eu protocolei o meu afastamento do conselho para cumprir o estatuto, que ainda era meio nebuloso. E aí eu fui colocado como transgressor do estatuto e pedida a minha exclusão do Conselho Deliberativo. Agora, o mais engraçado é que o Twitter foi às 16 horas e pouco. E havia protocolado lá 3, 4 páginas contra a minha saída para o Avaí, dizendo as infrações que eu havia cometido, às 17 horas. Isso foi em que ano, Marco? Foi 21. 21, 22, eu lembro que eu tinha feito uma postagem em respeito. 21. Então você imagina, o Twitter foi às 16 e pouco, às 17 uma carta para o presidente do conselho, me denunciando, pedindo a minha exclusão do conselho. Não dava tempo de ter feito. Então são essas coisas. Depois, ainda insistiram naquilo, eu falei, vou até o fim. Vou até o fim. No final, o presidente, que eu tenho respeito, que eu fui muito amigo do pai, o Otanes de Abreu, filho, me chamou, não, então eu não assino nenhuma responsabilidade sobre isso. Aí veio uma questão lá do denunciante, dizendo que tudo bem, que entendia, entramos num acordo, né, que ficou até claro que não se falaria sobre isso, era um compromisso meu e não falei mais sobre isso. E aí a questão foi arquivada. Aí desde então você se afastou dessa gestão, dessa eu não estava na gestão, eu não tenho Não, nenhum... digo do São Paulo, do conselho. Não, continuei como conselheiro, claro, continuei como conselheiro. Eu saí aquele ano, depois retornei ao conselho, fiquei lá mais um período e participei de reuniões, fui votar contra a reforma estatutária, não, aquela reforma estatutária absurda que fazia, enfim, eram 12 ou 14 itens, assim, autoritários, prorrogando o mandato dos conselheiros por mais 3 anos sem eleição. Uma coisa absurda, que os próprios conselheiros de situação ficaram constrangidos. Os mais conservadores, os mais antigos, pô, isso aí não existe. Tanto que perderam feio. A social votou contra. O que aconteceu? Nova reforma estatutária. Tentaram de novo. Só para a reeleição do presidente. Só para a reeleição do presidente. Não, é democrático. Pô, é democrático até ganhar, faz a prorrogação do jogo até fazer 1-0, até virar o jogo, né? É claro, você tem os instrumentos de poder, você cria mecanismos que são dentro do estatuto e vence na marra, né? Aí passou a reforma estatutária da reeleição. Eu lutei muito com o não, e na segunda vez votei de novo não, mas passou, porque era só a reforma para... Não, se o presidente está indo bem, merece ser reeleito, ele dizia que não seria.
Depois ele mudou de ideia, né? Convenientemente. E tudo bem, dentro da regra do jogo lá, né? Mas a regra do jogo que se alterou, né? Se alterou de forma... todo mundo concorda que pode alterar? Pode, então altera. Todo mundo não, a maioria. E foi isso. Então, desde lá eu tenho participado com um grupo de oposição, que são pelo menos 50 heróis da resistência, do Conselho de São Paulo. Volta e meia a gente perde um. Perdemos alguns relevantes antes da eleição do Júlio, que obviamente tiveram seus gostos, seus porquês e as suas, seus espaços conseguidos, vamos chamar assim, né? Dentro da regra, o cara convida, você está comigo, não estou mais, estou com ele. Por quê? Porque é mais difícil ser oposição. Esse enfraquecimento, ele te entristece, de certa forma, te tira a esperança quando você vê que é oposição, porque essa era a minha pergunta, né? Porque hoje você é um cara de oposição e a oposição de São Paulo, ela está muito enfraquecida em vários aspectos, né? Na última eleição a gente não teve nenhum candidato de oposição. Você acha que... Porque não teve, porque sabia que não tinha como fazer a oposição, porque ele conseguiu cooptar a maioria. E vamos lá, o São Paulo hoje é um clube que tem... dá espaços para quem quer espaço, não importa de que ordem seja. Então cada um tem o seu condomínio dentro do clube. E esse condomínio, quando a social ocupa o futebol, é sinal que o condomínio está realizado, né? Eu não estou contra ninguém aqui, só estou dizendo fato. Não estou criticando, é um fato. Eu tenho a maioria, eu divido proporcionalmente cada território para um aí, e me elejo, reelejo e continuo. E não tem oposição, porque se alguém levantar o dedo, perde aquilo que tem dentro do clube. E aí vem as desvantagens, que é vamos lá, ingresso, tudo aquilo, né? E eu não faço questão nenhuma dessas coisas. Então eu estou aqui limpo. Teria diálogo? Claro, não sou ignorante. Se quiser conversar, vou apresentar o que eu acho. Mas é em vão, porque está dominado, é uma questão que eles têm o domínio do clube. E em cima dessa composição política, a gente fala de sucessão do Júlio Casares, tem nomes na maioria da situação, então fala-se em Carlos Belmonte, fala-se ou tem vários nomes que poderiam pintar como próximo presidente. Aí que vem a rachadura do poder. Sim. Porque ninguém sustenta uma unanimidade. Unanimidade é bobagem. Ninguém sustenta uma maioria o tempo todo. Chega uma hora que o que você quer, eu também quero. Sim. E o que ele quer, o outro também quer. E aí é obrigado a começar a discutir essa questão. E nessa discussão vem as rachaduras, né? Mas sempre do mesmo grupo. Mas uma hora essas coisas vão acontecer no clube, para o bem do clube. Porque se não houver dissidência, o abismo vem sem ninguém reclamar. Ninguém vai reclamar, não, eu não posso reclamar, porque senão ele me tira, não posso falar, senão amanhã eu sou... Por exemplo, quando houve críticas aí sobre algumas coisas, esses caras são contra o São Paulo. Discordar é ser contra o São Paulo? Não concordar com o volume de dívida que o São Paulo tem é ser contra o São Paulo? Uma dívida que no Leco, eu vou falar números que eu posso estar errado, assim, absoluto, mas era 300, passou para 500, está chegando em 1 bilhão em 3 anos. Será que isso está certo? Vamos lá, eu estou só explicando o número, né? Que são públicos aí, alguém já publicou isso, eu não estou indo dentro do meandro das contas do São Paulo, mas uma dívida de 300 passa a 500 e 500 passa a 900, chegando a 1 bilhão, empréstimos, negociações paralelas com grupos financeiros que poderão assumir cotia e tal, que é bom negócio, cara. Quando é bom, você não dá para os outros, não. Quando você está quebrado, você começa a arrumar parceiro. Então esse é o meu medo. O meu medo é o São Paulo perdido financeiramente. Por quê? O problema do torcedor é o resultado em campo. Às vezes o resultado em campo é bom e o futuro é drástico. Já vista é o Cruzeiro. O Cruzeiro teve Copa do Brasil, teve campeonato, tinha time bom. Olha o que aconteceu com o Cruzeiro. Virou SAF, foi vendido, o Ronaldo já vendeu para outro. E o clube perde identidade. Identidade é que o clube é do torcedor. Daqui a pouco, né? Eu falo muito, SAF é aquele que não conseguiu, teve uma absoluta incompetência de fazer a gestão. Eu endividei tanto minha casa, meu negócio, a minha padaria, que eu tive que vender e arrumar um sócio.